nós não estamos preocupados em tratar a doença, né? Mas sim o indivíduo doente que está por trás desse quadro patológico. Na visão da naturopatia clínica, a ortomolecular, nós diríamos que está acontecendo um desequilíbrio orgânico, tá? Então, se você passar a equilibrar a parte bioquímica, o intestino, você vai ver que tem muito a ver com as funções ligadas à ansiedade e depressão, tá? E também a questão das emoções, né? As emoções, como é que tá as suas emoções? Seu corpo muitas vezes está gritando por ajuda. Você está ouvindo? Ou será que está passando despercebido? Você está abafando essas emoções para continuar se mostrando forte, firme, para acabar cumprindo a sua designação, talvez, de ter que tocar a família para frente, ter que encarar tudo. Então, você vai entender que essas coisas ela tem uma forte ligação com a depressão e a ansiedade. Mas muito bem, a gente está cansado de ouvir falar na ansiedade e depressão como sintomas, né? Mas aqui nós vamos falar algo um pouco mais profundo. Na naturopatia, nós levamos em consideração o desequilíbrio bioquímico, a inflamação ou desregulação frequencial do seu organismo. Isso mesmo. Seu corpo é como uma orquestra sinfônica. Ele tem que estar muito bem afinado. Por quê? Porque o instrumento musical, por mais lindo que seja, se ele estiver em desafinação, fora da frequência, realmente vai ser catastrófico. E não acontece diferente com o seu corpo. Então, na prática clínica e ortomolecular, nós entendemos que o seu corpo ele não adoece por acaso. Ah, mas por que parece que tantas pessoas vivem tão bem, só porque que eu sou tão ansioso, tão depressivo? Seu corpo não adoece por acaso. Ele responde às deficiências, ele responde também à agressão com excesso de intoxicações que você vem tendo no decorrer da sua vida. E o que acaba sendo afetado diretamente por isso? A sua mente, o seu cérebro. Quem conhece um pouquinho aqui sobre o tratamento alternativo que se refere à reflexologia, os pontos reflexos do nosso organismo. O reflexo do intestino, ele é bem aqui por cima, na parte craniana aqui, ó, né? Então aqui está o reflexo do intestino. Então por aí dá para você saber que a forte ligação entre o cérebro e o intestino, com certeza tem um grande impacto sobre a quantidade de ansiedade, a quantidade de depressão que você vem enfrentando. Então, a mente, o seu cérebro, é afetado diretamente por isso. E levando mais adiante ainda, a visão da ortomolecular, talvez muitos aqui ainda não conheçam, né? A terapia ortomolecular, ela reza da seguinte forma, que se você nutrir, se você trabalhar na ordem inversa dos sintomas, né? Então, porque a alopatia hoje, ela faz o quê? Ela usa os sintomas para que esses sintomas possam ser abafados através de alopático. Na naturopatia, nós voltamos na ordem inversa. O que está em deficiência, em desequilíbrio no seu organismo, que pode levar você a fazer uma séria nutrição e o seu corpo responder de forma favorável? Reequilibrar o seu organismo a nível de células. Então, para isso, tem que ser trabalhado três pilares fundamentais. Sabe quais são eles? Como é que anda a sua alimentação? Como que anda você dando os nutrientes? Será que você está dando os nutrientes corretos para o seu organismo? Será que você está procurando reduzir as toxinas que está afetando até mesmo o seu cérebro? Como anda o seu equilíbrio metabólico? Por exemplo, você sabia que você pode trazer traumas de infância? Você pode trazer traumas até de quando você estava no útero da sua mãe. E com certeza não adianta simplesmente ignorar essas emoções. Elas têm que ser trabalhadas para que a pessoa possa alcançar um resultado benéfico no tratamento desse desequilíbrio patológico.
A ansiedade e a depressão, muitas vezes, conforme já deu para você ver nesse pouquinho da palestra que fizemos, não é apenas emocional. Ela tem a parte bioquímica, tá? Vamos entender o que que acontece no organismo. Nós precisamos de neurotransmissores para que o nosso cérebro, para que as nossas emoções possam funcionar bem. Entre elas, você já ouviu falar na serotonina? Sim, a serotonina é um neurotransmissor e ela é responsável pelo bem-estar e humor. Às vezes você está tratando com tantos remédios sua depressão e sua ansiedade, mas você sabe como vai o índice de serotonina no seu organismo? Então, olha, se ela é responsável pelo bem-estar, pelo humor, deveria estar sendo bem cuidada. A dopamina. A dopamina é que traz motivação, prazer na vida. Então, se o seu índice de dopamina está baixo, caiu, você vai perder a motivação, você vai perder o prazer em fazer as coisas na vida. Outro neurotransmissor, o GABA, ele está responsável para o quê? Para o relaxamento. Então, se você não tem as funções específicas e suficientes desses neurotransmissores que estamos falando, com certeza você vai tratar da ansiedade e vai tratar da depressão pro resto da sua vida. Hoje, na naturopatia, nós usamos a bioenergética, ou seja, a biorressonância. Ou seja, o que que é a biorressonância? É a energia da vida ressonando com um software que mostra quais desses neurotransmissores estão em deficiência no seu organismo. Porque simplesmente dizer, ah, então eu vou tomar serotonina, dopamina, GABA e tudo bem. Mas precisa saber como é que anda a condição do seu organismo. Esses neurotransmissores, por exemplo, não adianta talvez a pessoa pensar assim, ah, então eu vou fazer uma reposição de todos esses neurotransmissores e eu estou curado. Lembra que eu falei de nutrição? A ortomolecular se preocupa muito com nutrição? Esses neurotransmissores, eles dependem do quê? Do triptofano, da tirosina, também das vitaminas do complexo B, do mineral magnésio e do zinco. Então, se você está dando combustível para esses neurotransmissores, mas não está usando a matéria-prima, o cérebro ele não vai conseguir produzir o equilíbrio emocional. Então, vocês perceberam por que na naturopatia nós não nos preocupamos diretamente com a doença? A doença já tem o médico que cuida na alopatia. Então, na naturopatia, nós nos preocupamos com a nutrição do indivíduo que está por trás sofrendo esse quadro patológico. Certo? E sem contar ainda que uma má alimentação, ela acaba mantendo o seu corpo inflamado. E o que que faz parte do seu corpo? O seu cérebro. Processos inflamatórios silenciosos afetam o sistema nervoso central. Ah, doutor Dalton, mas como que eu consigo saber isso? Pergunto mais uma vez, como é que anda a sua alimentação? Você tem uma alimentação adequada? Usa excesso de açúcar na sua alimentação? Ah, mas eu não gosto de tomar café, não gosto das coisas sem açúcar. Mas se você está nessa condição, nesse quadro patológico de ansiedade e depressão, você também não gosta de estar sem. Então você precisa fazer o quê? Saber aonde você está para que você entenda aonde você quer e precisa chegar. As toxinas ambientais já são muitas, né? Nós respiramos metal tóxico no ar, na água, na comida. E a inflamação crônica, ela vai fazer o quê? Ela vai alterar exatamente do que você está aqui, talvez, assistindo essa live, para arrumar uma solução, que seria o seu mau humor, sua falta de disposição, né? A sua tristeza. Então, nós percebemos o quê? Percebemos que muitas pessoas, ela acaba abafando seus sentimentos. Ah, eu tenho um pouco de ansiedade, eu acho que eu sofro de um pouco de depressão.
E aí ela acaba se conformando com a situação. Então nós temos que buscar a realidade das coisas, tá? Existe o eixo também HPA, que é o eixo do estresse ali, né? Se você sofre estresse constante, você acaba desregulando ainda, sabe o quê? O cortisol, a adrenalina. E o resultado disso vai ser que você vai gerar mais ansiedade. Sua ansiedade vai ser mais elevada. E aí começa a chegar naquele ponto, vai faltar energia. Está faltando combustível, vai faltar energia. Você vai começar a sentir fadiga, indisposição, queda de energia. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Então, simplesmente tratar da ansiedade e da depressão não é simplesmente tratar de um sintoma ou de uma doença. Trata-se de uma mudança no modo de vida. Trata-se de uma reeducação do seu modo de vida, da maneira de se alimentar. Como é que anda a hidratação celular do seu organismo? Quando você acorda de manhã cedo, a sua célula está que nem uma plantinha, ficou 8 horas sem receber hidratação, ela está lá murchinha. Por que que a gente fala tanto sobre você tomar em torno de 600 ml de água em jejum? Porque seria como que você desse vida para essa plantinha murcha. A sua célula está lá, desanimadinha. Quando você manda uma hidratação logo de manhã cedo, ela vivifica. Ela começa a dar condições do seu organismo combater melhor esses quadros aí que nós estamos citando aqui. Muito bem, doutor Dalton. Então, nós estamos falando aqui de nutrição, de água, mas o que que o intestino tem a ver com isso? O centro da saúde mental, nós podemos dizer que ele acaba sendo fabricado no intestino. Cerca de 90% da serotonina, lembra que nós citamos agora do neurotransmissor? A serotonina? Cerca de 90%, eu não estou falando 10, estou falando 90% da serotonina está ligada ao seu intestino. Então, se você tem um desequilíbrio como desbiose, permeabilidade intestinal, isso vai estar impactando diretamente aonde? No problema que você vem lutando. Com a ansiedade, com a depressão, o mau humor. Sabe quando aquela pessoa acorda e fala, parece que eu estou com a cabeça enuviada, né? Parece que está tudo embaralhado, tudo embaçado, né? Você perde a clareza mental. Então, por isso que tratar do intestino é a parte essencial do tratamento emocional. Vocês viram o surto de autismo agora que teve, principalmente depois da pandemia? Muitos talvez porque não era diagnosticado, e agora aconteceu o seguinte também, que se você tem uma disfunção no seu sistema gastrointestinal, você possivelmente vai desenvolver um problema neurológico. Por quê? Porque uma disfunção, uma inflamação no seu intestino pode fazer com que você desenvolva doenças autoimunes. E o autismo é uma doença autoimune. Então veja bem, perceberam quanta coisa que tem envolvido nisso aí? Agora então nós entramos aí numa parte que talvez a pessoa fala assim, mas a vida inteira eu tive intestino preso, meu intestino nunca funcionou bem, eu tenho muita flatulência, muitos gases, mas eu considero já até normal. Se a pecinha principal é o seu intestino, adianta você só tratar da sua ansiedade, da sua depressão? O protocolo naturopático e ortomolecular é agora o ponto crucial na conduta clínica. Se você tem uma redução alimentar inflamatória, você começa a tirar os alimentos que realmente são inflamatórios, entre eles estão leite e derivados, tá também o glúten, que seria a farinha branca. Ah, mas o que que eu vou comer? Tem um monte de coisa para você comer. Se você pesquisar hoje na internet, para você comer sem lactose, sem glúten, tem milhares de receitas.
O glúten é altamente inflamatório para o seu intestino. Então, se você começa numa conduta ortomolecular naturopática, fazer a reversão dessa inflamação intestinal, mas não cuida da sua alimentação, você vai ficar patinando no lugar, né? Então, você tem que fazer o quê? Retirar alimentos ultraprocessados, controlar o insumo de açúcar. Comece a incluir na sua alimentação alimentos funcionais. Pense, talvez, em vez de você tomar tanto remédio só, pense em nutrir o seu organismo e dar condições para que ele faça o serviço para você. Isso se faz através do quê? Então, na naturopatia, nós usamos a suplementação estratégica. E lógico que isso é de forma individualizada, né? Quando você chega aqui para uma consulta na minha clínica, no meu consultório, o que eu faço? Eu faço um exame através da bioenergética ou biorressonância, para ver o que realmente está acontecendo no seu organismo e quais são as deficiências que está levando o seu organismo a adoecer. Por isso que eu disse individualizado. Após essa análise, é que eu, como naturopata, vou saber a conduta de tratamento para a pessoa que está me procurando ali. Pense bem no mineral importantíssimo para a nossa saúde orgânica, o magnésio. O magnésio, ele traz relaxamento neuromuscular. O complexo B vitamínico, ele traz um suporte neurológico. Não estou falando em remédios fortíssimos para dopar você, deixar você anestesiado, porque alguns remédios eles anestesiam a emoção. Então seria muito mais importante que você fizesse o quê? Você nutrisse o seu organismo para dar uma resposta positiva e confiável para as suas emoções. O ômega 3, por exemplo, ele tem uma ação anti-inflamatória, principalmente a nível cerebral. E o triptofano é o 5-HTP, ele é suporte para serotonina. Ah, eu estou modulando a serotonina do organismo do indivíduo lá, mas eu não estou usando essa suplementação, que seria o caminho condutório para que essa serotonina chegasse a atuar no seu cérebro, pouco eu vou ver resultado. Existe fitoterapia funcional, como hoje se usa na naturopatia, o passiflora serve para ansiedade, a valeriana melhora o sono, a melissa traz um equilíbrio emocional, mas a fonte do problema principal que está ligado ao trato gastrointestinal. O seu estômago é a oficina da sua saúde. E a absorção através do seu intestino é que vai garantir que você esteja recebendo os nutrientes necessários. Agora, tudo isso que nós estamos comentando aqui, de pouco adiantaria se você vivesse numa eterna desidratação celular. A desidratação afeta diretamente a função cerebral. Todo mundo já ouviu aqui que 70% do nosso corpo é formado de água. E desses 70, podemos dizer que 90 está alojado no cérebro. Então, você desidratou, você vai ter uma má função cerebral. Então, a hidratação celular, ela regula o sistema nervoso, vai melhorar a sua respiração. Se você controlar e melhorar a sua respiração, você vai se sentir menos ansioso. Não vai longe, pega um dia que você estiver bem ansioso, treina um controle de respiração. Você puxa o ar bem fundo, traz aqui na sua barriga. Segura um pouco o ar e depois solta de uma vez, pela boca. Faça um dia que você estiver ansioso esse procedimento 5 vezes. Isso vai ajudar a regular o seu sistema nervoso. Essa boa respiração vai fazer com que a sua linfa funcione melhor. E isso vai trazer relaxamento e desintoxicação no teu organismo. E também, com certeza, você vai estar trabalhando o controle do estresse. Você já parou para pensar nesse lado?
Ou é só aquele lado lá, eu vou procurar, eu estou com depressão, com ansiedade, eu vou lá e pego um coice de mula, assim dizendo. Sabe aquele remédio que dá aquela dopada nas suas emoções? E enquanto você está ali em transe, você não está sentindo aquela dor que continua lá dentro. Porque a hora que o efeito passar, você vai voltar a sentir tudo de novo. Eu não estou falando aqui para ninguém parar de tomar o remédio que está tomando, nada disso. Eu estou dizendo para você que trate da nutrição e hidratação do seu corpo de forma adequada. Vai fazer com que o seu corpo responda melhor a qualquer tratamento. A modulação intestinal você pode fazer através do quê? Probióticos, pré-bióticos. Hoje na farmácia comum você encontra probióticos e pré-bióticos que vai tratar a flora da sua saúde intestinal. Porque senão, sabe aquelas bactérias benéficas que ajudam o seu intestino? Ela não vai conseguir viver lá. Por quê? Porque vai estar um ambiente tão ácido que você vai fazer, que vai destruir essa macrobiota intestinal. Ajuste ela aos poucos. Vai melhorando essa saúde, que você vai ver que a resposta do bom funcionamento lá, ó, embaixo, a boa hidratação, vai ter uma resposta aqui, ó, no seu cérebro. Então, se nós formos analisar aqui de forma integrativa, que é, ó, tá muito comum hoje, está na moda, né? A palavra terapias integrativas. É importante deixar claro que, ó, a abordagem naturopática ortomolecular, ela não está excluindo a medicina convencional. Ela está apenas se agregando e dando as condições para o seu organismo seguir vida sozinho. Ela complementa e potencializa os resultados de qualquer tratamento. Cada paciente, cada cliente, como você preferir, ele é único. E precisa saber qual a condição especial que o organismo dele se encontra para que se faça um tratamento acertado, um tratamento que realmente seja de autoridade. Então, na prática clínica, eu vejo isso todos os dias, né? A pessoa que vem no consultório, o que que você está fazendo com respeito a isso? Atividades, hidratação, boa nutrição. Ah, não, eu estou tomando esse remédio ou aquele remédio. Pessoas que por muitos anos na vida achavam que tinha apenas um problema emocional. Mas na verdade, o que estava acontecendo com ela? Estava com deficiência nutricional, intestino desequilibrado e o organismo todo inflamado. Aí tem dor para tudo quanto é canto, né? E quando o seu corpo, o corpo dessas pessoas começaram a alcançar um equilíbrio, a mente, o seu cérebro começou a responder de forma favorável. Será que não está acontecendo isso com você também? A ansiedade, a depressão não são apenas diagnósticos, são sinais do seu corpo gritando e pedindo socorro. Esses sinais, eles devem, eles podem, e essa palestra está alertando você de aprender a interpretá-los. Depois de interpretar, tratar e sentir a transformação que isso pode trazer na sua vida. Então, eu deixo aqui uma frase bem impactante para vocês. Equilibrar a mente começa por nutrir o seu corpo. Não esqueça disso. Equilibrar a mente começa por você acordar, ouvir o teu corpo e nutri-lo de forma adequada, e aí você vai ver que as coisas vão acontecer de forma favorável. Eu quero agradecer a oportunidade de ter transmitido isso para vocês. A questão da hidratação celular não é uma hidratação corriqueira comum, né? Durante anos eu fiz o estudo em cima de águas e mostrando que água realmente não é tudo igual. Então você está aqui nessa empresa que está te dando esse alerta de você cuidar de outra forma os seus problemas emocionais e entre elas com uma boa hidratação. E como que você pode fazer uma boa hidratação? Se água não é tudo igual, qual que é a adequada? Você está aqui para aprender isso, tá bom?
Maravilha, doutor Dalton. Muito bom. Mais uma vez, tivemos aqui uma aula, né? E de graça, viu, gente? Olha quantas informações valiosas nós tivemos aqui. Eu sempre gosto de anotar algumas coisas quando a gente está assim na palestra. Teve uma coisa aí, logo no início, que o doutor Dalton falou, gente, que a gente precisa ter isso em mente. O seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo não adoece por acaso. Olha que informação fundamental para a gente. Então pensem nisso. E aí o doutor Dalton falou também da importância da hidratação, hidratar as nossas células, uma água de qualidade. E eu quero mostrar para vocês agora como que a gente pode fazer isso. E eu vou pedir licença, doutor Dalton, mas daqui a pouquinho eu vou querer ele de volta aqui para que a gente possa conversar um pouco mais depois de a gente ver um depoimento daqui a pouco. Mas deixa eu compartilhar minha tela com vocês, que agora eu quero mostrar para vocês que tipo de hidratação é essa que o doutor Dalton ele mencionou. Então deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá? E aí, como o doutor Dalton já havia mencionado, gente, o nosso corpo, 70% aí, em média, é água. Mas a grande questão é, será que você está bebendo uma água de boa qualidade? Por que que isso é tão fundamental, tão importante? Lembra que o doutor Dalton falou aí? A hidratação da nossa célula é importante. A hidratação do nosso intestino é importante. A hidratação dos nossos órgãos, do nosso cérebro é importante. Então, raciocine comigo. Se 70% do meu corpo é água, concorda que se eu tiver uma água de boa qualidade dentro do meu corpo, então vai acontecer aquilo que o Dr. Dalton mencionou? O meu corpo vai ter condições de se tratar. O meu corpo vai ter condições de colocar dentro dos nossos órgãos, dos nossos tecidos, na nossa mente, todas essas vitaminas e minerais que o Dr. Dalton mencionou agora há pouco. Olha que interessante. Por que que é tão importante, então, a gente ter isso em mente? Só para que vocês tenham uma noção. Olha aí, mais uma vez, reforçando o que o Dr. Dalton mencionou. Algumas partes do nosso corpo. Gente, o teu cérebro é 75% água. O nosso sangue, em torno de 81%. Então, a água está presente em todo o nosso corpo. Então, é fundamental que a gente tenha uma água de qualidade para que a gente possa, então, fazer com que o nosso corpo ele venha reagir de uma maneira favorável para nós. E água é o principal nutriente do corpo. Lembra que o Dr. Dalton falou aí de nutrir o nosso corpo, nutrir a nossa célula? Só que a água que hoje nós estamos consumindo, que chega para a gente consumir, nem sempre é uma água viva. Ninguém aqui tem uma cachoeira no quintal, tem? Se nós tivéssemos uma cachoeira atrás de nossa casa, a gente poderia beber uma água dessa cachoeira sem medo. Ela está recebendo luz solar, ela está em constante movimento, ou seja, tem oxigenação nela, entendeu? E ali ela traz minerais que são poderosos para o nosso organismo, só que nós não temos. Mas existe uma captação dessa água que é levada para um reservatório, um tratamento nas ETA, as estações de tratamento de água, e depois é canalizada para nossa casa. Aí a gente coloca numa caixa d'água, aí a gente muitas vezes compra uma água engarrafada. Essa água parada, ela é morta, ela está sem vida. Sem falar nas contaminações de produtos químicos. Então, isso não vai promover a hidratação a nível celular. Pelo contrário, viu? Vai desidratar as nossas células. Então, agora você está fazendo com certeza essa pergunta aí no finalzinho do slide, ó. Qual é a água, Nildo, que eu devo beber então? Esse cidadão aqui, o senhor Carlos Henrique, no ano de 2004, ele criou uma empresa chamada Timol com o objetivo proporcionar saúde e qualidade de vida para as pessoas
por meio de uma água de qualidade. Uma água que hidrate o nosso corpo, mas hidrate de verdade. E que tipo de água é essa? Como é que eu posso, então, hidratar o meu corpo? Antes de eu te mostrar isso, deixa eu te mostrar aqui que tem diferença a água. Porque para muitos, na mente deles, para muitos, é o seguinte: água é tudo igual. Não caia nessa. Não é tudo igual. Existe a água que vai lhe hidratar e a água que não lhe hidrata. E agora há pouco eu mostrei para vocês uma água pesada, dura, cheia de clustres. Ela não vai te hidratar, mas vai fazer o contrário. Ou melhor, ela não vai te hidratar, ela vai fazer o contrário. Ela vai te desidratar, certo? Então, como é que funciona isso? Por que que acontece essa situação? Vamos entender melhor aqui. Aqui está a nossa célula, olha, desenho da nossa célula. Toda célula, ela tem uma abertura como essa aqui, ó, que está em destaque, tá? Nessa abertura da célula é onde entra aqui os nutrientes, o hidrogênio, o oxigênio. Quem é que leva isso para dentro da nossa célula? A água que nós consumimos. Lembra que agora há pouco o Dr. Dalto falou na questão da nutrição e da hidratação? Então, eu posso, por exemplo, tomar o melhor suplemento, comer a melhor comida, mas se eu não estiver tomando uma água de qualidade, como é que os nutrientes dessa comida, os nutrientes que eu estou tomando essa suplementação vai chegar na minha célula? Sabe por quê? Porque a água que eu tomo, sendo uma água pesada, o que vai acontecer é isso aqui, gente. Olha, ela vai se aglomerar em 9, 10, 12, 14 moléculas e não vai conseguir entrar na minha célula. Uma ou outra molécula da água penetra, mas como é a água dura, ela vai bater e não vai conseguir penetrar no orifício da célula. Só que aí, para nossa felicidade, como eu te mostrei agora há pouco, esse cidadão aqui, o senhor Carlos Henrique, criou essa empresa e, com isso em mente, ele conseguiu fazer, através de estudos, com que pudéssemos ter uma água que viesse hidratar a nossa célula. Então, o que acontece? Novamente, olha a situação aí. Agora, as moléculas da água estão aglomeradas, então ela é submetida a um campo magnético, a um fluxo magnético constante. E aí acontece isso aqui, olha que interessante. Ele cria uma vibração, separa as moléculas da água, e aí agora ela vai poder fazer isso aqui, ó, levar para dentro da minha célula, da tua célula, os nutrientes, o hidrogênio, o oxigênio que a célula precisa para que possa ter uma hidratação total, para que possa se alimentar bem. Essa faz toda a diferença, tá? Então, essa água, que é uma água de qualidade, é que nós devemos consumir constantemente, certo? E a água ela tem um grau, tem um ângulo, tá? Porque ela é dura, rica em minerais. E existe uma reação química que mostra como é que a água ela carrega nutrientes ou ela carrega nutrientes. Então aqui a gente está vendo justamente isso. São tantos os nutrientes, minerais na água que ela começa a endurecer. E aí faz com que esses minerais ou esses nutrientes não penetrem na nossa célula. Ou a água não consegue, ó, os nutrientes se aglomerar também na molécula da água, eles ficam fora. Então, os minerais, como são bivalentes, a maioria deles, começam, por assim dizer, uma briga para que possam estar aglomerado ali a molécula da água. E aí forma-se esse cluster ou uma aglomeração. E aí a gente perde esses nutrientes porque ele não consegue penetrar ali. Aí, olha a ideia agora. Genial. Por meio
de um fluxo magnético constante, a gente consegue, então, quebrar essa molécula da água aqui, ó. A gente consegue quebrar isso aqui, ó. Isso aqui é uma proteção ou uma barreira, tá? Para que os nutrientes não entrem. Aí, com um fluxo magnético constante, a gente consegue quebrar isso. E aí existe uma reação química poderosa, chamada de hidrólise. Essa reação química só acontece quando eu coloco um aparelho super magnetizador dentro da água. Aí ele faz a hidrólise da água, essa reação química. Quimicamente falando, o que acontece é isso aqui, ó. Nós temos aqui a molécula da água, que é o H2O, só que quando eu coloco esse aparelho dentro da água, esse fluxo magnético, ele consegue então formar essa reação química chamada de hidrólise, e aí nessa vibração ele começa a separar as moléculas da água, fazer uma dissociação nas moléculas da água em íons de hidroxilas e íons de hidrogênio. Aí está o grande mistério, o grande segredo para que a gente possa ter uma água de qualidade. Mas, Nildo, que segredo é esse? Preste atenção aqui o que acontece. Quando existe essa separação, os íons de hidroxilas vão atrás dos minerais que tem dentro da água. Lembra que agora há pouco a gente viu que os minerais ficam brigando para se aglomerar lá na molécula da água? E ela fica tão dura que os nutrientes não conseguem ali penetrar, então essa vibração quebra essa briga e separa eles. E agora os nutrientes, eles começam a chegar, porque os íons de hidroxila vão reagir com os minerais como cálcio, magnésio, que são bivalentes, que estão ali dentro da água. E eles reagem transformando isso em hidróxidos alcalinos. Olha que interessante. Esse fluxo magnético constante reage ali e traz um novo elemento, que são os hidróxidos alcalinos. Eu agora tenho um complexo de cálcio e complexo de magnésio. Não tenho magnésio nem cálcio. Quando eu tomo essa água, eu consigo reduzir uma das principais causas de patologia, inclusive o que o Dr. Dalton mencionou agora há pouco, como a ansiedade, como a depressão, que é justamente o excesso de acidez do meu organismo. Se eu consigo eliminar o excesso de acidez do meu organismo, eu estou fazendo um bem enorme para que o meu corpo ele tenha condições de se tratar. Lembra que o Dr. Dalton falou aqui, por exemplo, eliminar da nossa vida a questão do glúten? Eliminar da nossa vida é, o açúcar. Tudo isso são elementos que contribuem para a acidez do nosso organismo. Se eu conseguir reduzir essa acidez, eu vou ter um benefício enorme. Só que aí, acho que vocês prestaram atenção que sobrou aqui, ó, os aglomerados de hidrogênio, ó, os íons de hidrogênio. Olha o que acontece no complemento dessa reação química. Os íons de hidrogênio se unem aos radicais livres em excesso no nosso corpo, neutraliza esses radicais livres e transforma ele numa água boa para a gente. Olha que outro benefício importantíssimo. Agora, de uma maneira simples, mas eficiente, eu consigo eliminar os dois maiores fatores de doenças degenerativas: o excesso da acidez e o excesso de radical livre do corpo. Fazendo isso, eu consigo nutrir a minha célula. Por quê? Eu estou tomando uma água de qualidade. Mas você sabia que esse aparelho, que é o Silocimol, tem uma tecnologia reconhecida internacionalmente? Que nós temos pesquisas, temos estudos publicados por renomadas instituições. Sabe por que nós estamos mencionando isso? Porque não é algo fabricado em fundo de quintal.
é algo que já vem há mais de 20 anos em estudo e é reconhecido por diversas instituições internacionais, tá? E tá aqui alguns dos laboratórios. Gente, nós temos um termo de idoneidade dado pelo Congresso Federal e a Organização Mundial de Saúde. Nós estamos falando de uma tecnologia única e inovadora. E por meio de uma empresa séria que tem levado saúde e qualidade de vida para as pessoas há mais de 20 anos. Então, já tem um nome feito no mercado, ok? Mas talvez você tenha perguntado assim: será que realmente isso é possível? Será que existe pessoas que já estão se beneficiando com essa água tratada magneticamente? Eu vou dar uma deixa aqui para vocês. Anote aí, por favor, você que é nosso visitante. Anote aí, por favor, esse nome, Silocimol. Anotaram? Você vai entrar lá no Google e vai colocar assim, ó, depoimentos Silocimol. Faça isso. Coloquem lá no Google, depoimentos Silocimol. Se você desejar, você pode até colocar depois o nome de uma patologia. Exemplo, depoimentos Silocimol, artrite, intestino preso, pressão alta, pressão baixa. Mas se você não colocar, vai aparecer uma infinidade de depoimentos. Para que você possa ver que tem muitas pessoas que hoje já estão sendo bem-sucedidas em fazer o tratamento da magnetoterapia. Mas nós queremos trazer aqui um depoimento ao vivo para vocês. Eu gostaria aqui de convidar aqui a Andressa para que ela pudesse conversar um pouco conosco. Por favor, João, coloca a Andressa aqui comigo. Pode ser? Muito bom. Boa Andressa, noite. início, boa noite. Obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite, tá? Obrigada a você. É sempre bom a gente ter aqui pessoas que falam aquilo que estão vivendo. E, gente, a Andressa não está aqui por acaso, tá? A Andressa, ela tinha alguns sintomas, algumas dificuldades, algumas patologias que o Dr. Dalton mencionou e falou aqui um pouco, mas eu quero que ela conte pra gente. Por favor, Andressa, fala pra gente aí quais sintomas você tinha, que tipo de tratamento você já vinha fazendo e como que hoje você está depois de você estar fazendo o tratamento com a magnetoterapia da água. Por favor, fique à vontade. Muito obrigada pela oportunidade, né? Dr. Dalto me representou incrivelmente. Muitas coisas ali que ele disse, eu me senti representada mesmo. Eu tive o diagnóstico de depressão, ansiedade, síndrome do pânico em 2024, onde eu comecei o tratamento com psiquiatra, medicamento, terapias e psicólogo. E fiz um longo tempo aí de tratamento e tive resultados positivos. E eu sou bariátrica, não conseguia beber água, então a hora que ele falou da questão da hidratação para mim foi diferenciada. E em 2025, novembro de 2025, eu fui apresentada para o projeto, né? Porque eu tinha essa dificuldade de beber água. E foi incrível porque além de eu conseguir beber água hoje, né, tenho uma hidratação muito melhor. Eu tenho os sintomas desses 6 últimos meses. Eu não tive nenhuma crise, eu não tive nada que expusesse nesses sintomas, né, da depressão aí. Estou bem hidratada, estou bem cuidada. E estou super satisfeita com todo o processo que vem acontecendo aí nesses 6 meses. Não posso esquecer de dizer que a minha psiquiatra já tirou um medicamento que era o que eu utilizava para sono. Então, eu só tô com um pequenininho só para controle, mas o mais forte que era para dormir eu não tenho mais. Então, eu consegui controlar, além de tudo, o meu sono. E ótimo, que excelente. Deixa eu ver aqui, doutor Dalton.
Deixa eu ver se o doutor Dalton ainda está por aqui. Que é muito Oi, importante. Ednilson. João, coloca o doutor Dalton aqui com a gente, por favor, João. Porque é Oi, muito Ednilson. importante que o doutor Dalton fale um pouquinho da melhora que a En- Andressa teve Então, por você veja estar bem, por, é o que por tá eu estava fazendo aí o falando. uso da água. Por favor, doutor. É o que eu estava falando, né, Ednilson? Não quer dizer que você está descartando a medicina alopática, né? Não. Mas você pode fazer um conjunto, né? Você viu que a Andressa falou que ela não conseguia tomar água. Mas quando ela conheceu essa água de qualidade, o que que acontece? A pessoa que é bariátrica, ela tem dificuldade de absorção. E Além de agora, o pesava, seu... né? Pesava muito no meu estômago, eu não Isso. conseguia beber Você porque sente a doía. água balançar dentro de você, né? Você toma muita Verdade. água, você sente balançar. Agora, com essa água, com essa quebra molecular, o que que aconteceu? No momento exato que ela estava tomando a água, se hidratando, a célula já estava absorvendo já. Então, ela É, hoje eu descobriu que consigo ela tomar poderia 3 tomar litros de água água sem ter aquele tranquilo. sintoma ruim. 3 litros tranquilo hoje eu tomo. Então, isso fez com que o quê? Até o andamento do seu tratamento melhorou. Que você Muito. acabou de relatar aí agora que um dos medicamentos que você tomava já foi retirado. Isso mesmo. Então, isso é uma amostra de que nós precisamos usar a parte natural. Nós precisamos dar condição ao nosso organismo para que ele próprio consiga mostrar o quanto ele consegue reagir diante desse quadro patológico. Que É, ótimo, que eu me bom. senti muito bem representada por tudo que o senhor falou, doutor, porque era realmente o Obrigado, que eu Andressa. sentia, era o que Obrigado. eu tinha, era o que eu apresentava, e hoje eu estou muito bem, estou muito satisfeita e agradecida por ter sido apresentada por o projeto. Que Que ótimo. bom. E aí, inclusive, a gente está vendo na prática alguém que viveu o problema, né, Dinildo? Então é Isso, diferente, né? exatamente. Nós estamos falando por causa de estudo e conhecimento. Ela está falando por causa do que ela passou, né? O que eu passei. Exatamente. E sabe o que me impressionou? A Andressa falou assim, que começou a fazer o uso da água em novembro de 2025. Em Olha, 20 dias eu já estava olha, dormindo tranquilamente. olha o pouco de tempo que está fazendo e já está sentindo uma melhora surpreendente, né?